Seja muito bem-vindo a mais um... Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje eu vou falar sobre Dark, que é uma série alemã que foi lançada agora a terceira e última temporada da série. Eu ainda não terminei a série, por favor, não coloque spoiler no comentário, mas eu vou falar até a segunda temporada, falando de alguns princípios super interessantes da série e que eu consegui fazer uma certa ligação com o mundo da programação. Se você quer saber mais sobre a série, provavelmente tem outros canais que vão fazer isso bem melhor do que eu, mas aqui eu quero focar em alguns princípios da série e tentar fazer esse paralelismo com programação. Acho que dá para tirar algumas ideias bem legais, dá para aprender algumas coisas também sobre programação se baseando na série Dark. Espero que o vídeo não fique muito maluco, bora para a aula que eu acho que ficou bem legal. Então agora a gente vai tentar entender a série Dark com programação. Eu vou falar um pouquinho da série e depois mostrar para vocês alguns dos conceitos interessantes que eu consegui fazer o paralelismo, e coloquem nos comentários se você concorda ou não com essa minha percepção da série. Tá? Aqui não é um vídeo muito técnico, é um vídeo um pouco mais descontraído para falar um pouco da relação e vai ter alguns princípios legais que eu vou falar durante o vídeo. Já vou logo avisando, como qualquer vídeo desses, né, que comentam sobre séries de TV, que vai ter uma certa quantidade de spoilers. Eu não estou considerando nesse vídeo a terceira temporada, mas eu estou considerando nesse vídeo a última frase que foi dita na segunda temporada. Ou seja, a última frase que foi dita na segunda temporada trouxe pra gente uma nova perspectiva da série, e eu vou considerar essa perspectiva também aqui no vídeo. Só para começar com a maluquice, já que a série também é meio maluca, eu criei aqui uma frase, certo? Que eu acho que resume mais ou menos aquilo que eu vejo, né, como eu interpreto a série. Eu coloquei aqui, ó, penso que Dark usa programação não estruturada, ou seja, usa GoTo, em um ambiente de múltiplas threads manipulando dados mutáveis. Ou seja, em resumo, nós temos a receita do caos. E eu vou tentar explicar isso para vocês. Mas antes, eu quero falar de alguns conceitos essenciais importantes na série. Se você assistiu pelo menos um episódio, você já sabe que a série tem a ver com viagem no tempo. E uma das questões importantes para a gente entender dentro da série, que é um conceito que está presente em praticamente todos os episódios, ou pelo menos em vários fatos dentro da série, é o paradoxo de Bootstrap. Eu coloquei aqui a logo você sabe, do framework Bootstrap aí. Quase coloquei a versão 4.0, né? Mas beleza. Paradoxo de Bootstrap. O que é que significa isso? Só para a gente entender. Se você já viu a série, provavelmente você já sabe sobre isso. E isso não caracteriza propriamente um spoiler, tá? Então, basicamente, imagine que você está em 2011 e você chega no seu quarto, tem uma caixa. E dentro dessa caixa tem uma série de instruções para você criar, por exemplo, uma máquina. Você não sabe exatamente do que se trata essa máquina, mas você tem lá as instruções. E é o que acontece. Chega, por exemplo, 2011, passa 2012, ou seja, o tempo vai passando, 10 anos se passam e no final você conseguiu pegar as instruções que estavam naquela caixa e transformar isso numa máquina do tempo. Essa foi a melhor versão que eu achei para representar a máquina do tempo. E é o que acontece. Você usa a máquina do tempo, você volta no tempo, aqui tem um buraco de minhoca, por exemplo, né? Você volta no tempo e você coloca a caixa exatamente há 10 anos atrás, em 2011, coloca a caixa em cima da cama. E o processo começa de novo, ou seja, você acabou de criar um ciclo temporal infinito que você chega em determinado ponto no futuro, volta para o passado e coloca exatamente a instrução. Você passa os 10 anos construindo a máquina, viaja nessa máquina e volta no passado. E uma das questões importantes que você tem em relação a esse paradoxo é que você já não sabe exatamente quando a máquina foi criada, porque você tem aí um laço infinito que foi gerado dentro dessa linha temporal e você não sabe exatamente quando a máquina foi inventada, porque você já recebeu as instruções prontas, você construiu a máquina, viajou no tempo e colocou as instruções de volta no mesmo local, criando esse laço temporal. Mas se você imaginar que não tem apenas uma única linha temporal e que existem várias linhas temporais, ou seja, multiversos, né, vários universos, versões diferentes, dá para imaginar que em uma versão do universo foi criada a máquina, de fato alguém foi lá, criou essa máquina, inventou, fez pesquisa e depois de muito tempo conseguiu inventar a máquina e alguém desse universo foi lá, na primeira vez colocou a instrução e aí a partir dali criou um laço temporal. Se você tiver
múltiplos universos, até dá para ficar mais fácil para você entender como funciona isso. E agora a gente vai entender alguns fatos importantes na série, e para isso eu vou mostrar apenas um único slide, que é essa triqueta, que é um símbolo aí, eu não vou entrar muito no detalhe para não falar besteira, mas basicamente é uma figura simétrica, e aí ele mostra 3 anos, que são 3 momentos na série que são extremamente importantes. 2019, que é quando a série começa, e lá acontece o desaparecimento de algumas crianças. 1986, que foi o mesmo ano, inclusive, que aconteceu o acidente nuclear lá em Chernobyl, e aconteceu também um acidente nuclear na série, em 86, que é exatamente o momento que é criado esse buraco de minhoca, né, que há esse buraco de minhoca que permite a viagem no tempo, com um intervalo de 33 anos. Ele diz lá na série que em cada 33 anos as estrelas se alinham e tal. Isso não tem nenhuma base científica, até onde eu pesquisei, mas o fato é que ele criou essa ideia, né, de ter um espaço de 33 anos para justificar um pouco essa viagem no tempo entre você que consegue viajar de 33 e 33 anos, né? Então, 2019 para 1986 é 33 anos, de 86 até 53 também é 33 anos. Depois eles quebram isso na série, né? Criam formas de você viajar para qualquer momento, mas inicialmente a série coloca para você essa questão de que a viagem acontece de 33 em 33 anos. Então, basicamente, tudo começa a partir do sumiço das crianças, que também aconteceu em 86, ou seja, outras crianças sumiram há 33 anos atrás, só que a série começa em 2019, as crianças somem, a gente sabe que algumas crianças são usadas como cobaia para experimentos, né, de uma máquina do tempo e tal, que muitos acabam morrendo por conta disso. E o Mikkel, que é a principal criança que some em 2019, ela viaja para 86, exatamente 33 anos atrás. Inclusive, ele encontra com o pai dele novo, a mãe dele também novinha na escola e tal. E é exatamente nesse período de 86 que acontece o acidente que permite essa viagem no tempo. Em 2020, ou seja, um ano depois que a série começa, é onde tem também um outro evento importante, né, que é o que eles chamam de apocalipse, que é um outro acidente na usina nuclear, agora de proporções maiores, que faz com que a cidade seja completamente destruída e muita gente morre. Então você tem em 86 o acidente nuclear que gera esse buraco de minhoca que permite essa viagem no tempo. Você tem 2019, que é quando as crianças somem, assim como em 86 também somem, e outras pessoas acabam viajando para outros períodos, né, da história, sempre separados, via de regra, né, por 33 anos. Por exemplo, o pai do Mikkel, que é o Yurik, ele tenta procurar o Mikkel, por exemplo, e tenta viajar, só que em vez de viajar para 86, ele vai para 53. Ou seja, o Mikkel está em 86 e o pai dele, que foi procurar ele, acabou indo para 53 e eles não se encontram e acaba gerando aí algumas tragédias importantes. Então, partindo agora para a gente entender um pouco da relação com programação, a primeira relação e óbvia de perceber na série é exatamente esse conceito de loop infinito. Quando você tem lá aquele paradoxo de Bootstrap, ou seja, uma coisa do futuro veio para o passado e a partir daquela coisa você, por exemplo, conseguiu gerar uma máquina que volta para o passado, que entrega de novo as instruções e durante aquele período é construída uma máquina que volta exatamente para 10 anos antes, ali você cria um loop infinito. E eu acho que eu nunca falei aqui no canal, né, mas loop infinito é algo extremamente útil dentro da programação. Aparentemente parece que você vai entrar no loop, nunca vai sair dele, não vai acontecer absolutamente nada depois daquilo, mas existem vários cenários que o loop infinito é extremamente relevante. Por exemplo, você pegar o event loop do Node, né, que ele fica um loop infinito, monitorando a chegada de novas requisições para tratar essas requisições. O próprio JavaScript tem lá um event loop dele que vai, por exemplo, monitorar a fila de eventos, né, a event queue, para tratar cada um desses eventos e dar o encaminhamento necessário. Por exemplo, quando você tem um padrão observer, você tem um cara que é o chamado subject, que é o cara que vai ser capaz de observar o evento. Então, por exemplo, quando alguém clicar num determinado botão, ele vai disparar aqui a chamada de uma função. Ou seja, quem está monitorando o clique desse botão tem lá um loop infinito que fica todo o tempo monitorando esse evento. Você, como usuário do padrão observer, vai ver de forma reativa, ou seja, somente quando você clicou é que foi chamada a função, mas alguém precisa monitorar esse evento de forma indefinida, e para isso também é usado loops infinitos, que você vai ficar monitorando os eventuais eventos, por exemplo, num browser ou de uma aplicação desktop. Então, o uso de loop infinito é extremamente relevante. Eu falei para vocês que ele usa, na minha opinião, né, programação não estruturada.
exatamente porque você simplesmente está em 2019 e viaja para um outro momento da história, da linha temporal, imaginando que você tem uma linha temporal e num programa de software você também vai ter uma linha temporal, que é a execução do seu programa. Começa a partir de uma função, que chama outra função, que chama outra função, que depois volta para a função anterior e tal. Como você não tem essa linearidade, você simplesmente pula de 2019 para 50 e pouco, né, 53 ou então 86, isso parece muito mais com programação não estruturada. Ou seja, vá para a linha 3000, volte para a linha 1000, vá para a linha 2500, ou seja, você consegue ir dando saltos dentro do seu programa sem precisar seguir essa sequência lógica que foi trazido pela programação estruturada. Uma questão importante que vale mencionar aqui que é o seguinte: a partir do momento que as linguagens de programação evoluíram, vocês percebem que alguns dos poderes que estavam na mão dos programadores foram tirados. Ou seja, você tinha mais poder quando você tinha uma linguagem não estruturada do que você tem, por exemplo, numa linguagem estruturada. Uma linguagem estruturada, se você tem a função A e a função A chama a função B e a função B chama a função C, você obrigatoriamente, quando terminar a função C, vai voltar para a função B, que obrigatoriamente vai voltar para a função A. Ou seja, essa restrição foi criada na programação estruturada exatamente para que você tenha uma maior facilidade de manter o seu código, você tenha uma maior previsibilidade no código. Mas quando você tinha programação não estruturada, você até tinha mais poder, porque você tinha a liberdade que você queria para desviar o fluxo da sua aplicação para qualquer lugar que você queira. Você quer sair da linha 1 e ir para a linha 5000, voltar para a linha 3 e ir para a linha 10.000, tanto faz, você conseguiria fazer isso a partir do GoTo, que é exatamente o que acontece na série. Ele consegue viajar 33 anos inicialmente, mas depois eles conseguem burlar isso e viajar para qualquer momento da história, o que é muito parecido com o GoTo. Uma outra questão também interessante é o seguinte: a priori, né, isso vai mudar no final da última temporada, a última frase da última temporada vai mudar esse fato, mas a priori nós temos uma única linha temporal na história, nós temos apenas um único universo, uma linha temporal. Só que acontece o seguinte: dentro dessa linha temporal, tudo acontece ao mesmo tempo. Daí o fato de que dentro dessa linha temporal a gente tem múltiplas threads. Por quê? Você tem, a história está acontecendo em 2019, a história está acontecendo em 86, a história está acontecendo em 53, tudo ao mesmo tempo. Então, mesmo que tenha apenas uma única linha temporal, você tem múltiplas threads sendo executadas dentro da série. Então vamos supor, se uma criança sai de 2019, viaja para 86, e ela passa 2 dias em 86, depois volta para 2019, passaram 2 dias também em 2019, ou seja, 2 dias passou em 2019, 2 dias passou em 86, 2 dias também passaram em 53, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo, daí o fato que há um processamento paralelo a partir de threads. Você vai ver depois que isso muda um pouquinho no final, eu vou comentar ainda no final desse vídeo, né? Já está bem pertinho de terminar, e eu queria comentar com vocês uma diferença que existe entre processo e entre thread. Eu imagino que até o final da segunda temporada, a série tem apenas um único processo. É como se fosse uma aplicação que você clicou 2 vezes, a aplicação abriu, você começou a colocar alguns dados e o software começou a executar, ou seja, a linha temporal da série começou a executar. Embora você tenha múltiplas threads, ou seja, dentro desse processo, dentro dessa aplicação, você tenha paralelismo dentro dela, você tem apenas uma única aplicação sendo executada. E qual é a diferença entre processo e thread? O processo, ele é algo isolado, é algo que não compartilha dados com outros processos. Também é uma linha temporal, ou seja, você starta um software, por exemplo, o browser, você starta um jogo, você inicia, por exemplo, uma calculadora. Esses são processos diferentes que rodam dentro de uma mesma máquina. Se a máquina tiver apenas um único núcleo, é dado uma fatia de processamento para cada um desses softwares, e se a máquina tiver múltiplos processadores, ela pode executar coisas de fato paralelas, né, ao mesmo tempo. Voltando para o conceito de thread, thread acontece dentro de uma aplicação e ele tem recursos compartilhados, ou seja, quando você starta um processo, né, para rodar a sua aplicação, você pode querer executar processamentos em paralelo. E essas threads conseguem compartilhar os mesmos recursos. E uma coisa interessante na série é o seguinte: lá na série, um determinado recurso ele nunca é usado por mais de uma thread. Por quê?
Porque se a criança está aqui em 2019 e ela viaja para 86, imaginando que 86 é uma thread e 2019 é outra, esse recurso foi passado para uma outra thread e somente a thread de 86 vai processar em cima desse dado. Se essa criança resolve voltar para 2019, significa que agora esse recurso foi alterado, é um dado mutável, né? Se o pivete foi lá e levou uma queda em 86, ralou o queixo e voltou 2 dias depois para 2019, ele vai voltar com o queixo ralado, ou seja, é um dado mutável. Se ele viajou, sofreu alguma coisa, raspou o cabelo e voltou, vai vir com o cabelo raspado. Ou seja, o dado é mutável, mas não há compartilhamento dos dados entre as threads, o que torna um pouco melhor a situação da série, exatamente porque se você compartilhar, né, o mesmo dado por múltiplas threads, a chance de você ter deadlock ou problemas maiores é ainda maior. O fato de você trabalhar com dados mutáveis já é um problema, mas pelo menos o dado vai migrando de uma thread para outra sem compartilhar. Embora você também tenha múltiplas versões do mesmo dado. Você tem, por exemplo, uma criança que tem 12 anos e essa mesma criança já está adulta, né? Ou seja, você tem versões diferentes do mesmo dado que poderia fazer uma alusão a programação funcional, mas como tudo é mutável, tudo muda o tempo todo, então é difícil trazer esse princípio da programação funcional exatamente porque tudo está mudando. E uma outra questão aqui em relação à série, né, eu vou terminar por aqui, é exatamente que a série tem várias linhas temporais. Na última frase da segunda temporada, a menina falou alguma coisa do tipo, ele perguntou de quando você é, né, de que tempo você é. A pergunta correta não é de quando eu sou, mas sim de qual mundo eu pertenço, né? Ou seja, dando a ideia que existam múltiplos mundos ou multiverso. Então, nesse caso, acaba que você tem múltiplos processos e há uma troca de informação entre múltiplos processos. Tem como trocar informações entre processos diferentes? Tem. Você pode usar web service, você pode usar socket, você pode usar qualquer tipo de RPC. Então, tem várias formas de você eventualmente trocar dados entre processos, que é o que acontece aqui. Não é tão natural como trocar dados entre threads, porque você está dentro de um mesmo processo, dentro de uma mesma aplicação. Então, naturalmente, as threads vão ter acesso aos dados de uma forma muito mais fácil e interna à aplicação. E quando você precisa compartilhar dados entre múltiplos processos, significa que você eventualmente vai ter que ter algum tipo de integração como web service ou das que eu mencionei por aqui. Pessoal, só aqui algumas coisas interessantes, né? Falamos de loop infinito, falamos que a série usa esse conceito de goto e, de certa forma, nós programadores perdemos alguns dos poderes que tínhamos no passado em nome de você ter um código mais claro, mais manutenível. Por exemplo, um outro caso disso são os pilotos. Antigamente, os aviões não tinham nenhum mecanismo de segurança e hoje em dia os aviões têm várias travas de segurança exatamente para evitar qualquer tipo de erro humano. Ou seja, em prol da segurança, em prol da manutenibilidade, alguma coisa do tipo, né? Você tem um código mais manutenível, tiraram alguns poderes da gente, só que aqui na série, né, claramente, como tem essa viagem no tempo, né, você sai de um canto e vai para um outro completamente diferente, você tem aí uma programação não estruturada. Falamos também um pouquinho do conceito de processo e de thread, né? Processo é algo isolado, né? Os dados dentro do processo não conversam, em teoria, com dados de outro processo, a não ser que seja com algum tipo de mecanismo de integração, como, por exemplo, os web services. E já dentro do processo, você pode ter múltiplas linhas sendo executadas ao mesmo tempo, né? Múltiplas threads, e essas threads podem compartilhar dados. No caso especificamente da série, quando o dado ele é liberado por uma thread, ele vai para uma outra thread, somente essa thread trabalha exatamente porque se a criança viajou de 2019 para a década de 80 ou a década de 50, significa que essa criança já não está em 2019. Pelo menos essa versão da criança que viajou. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer nesse vídeo, meio viajante. Não sei se ficou legal, mas espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários o que é que vocês acham da série. Coloca nos comentários o que é que você acha que eu escapei aí de conceitos importantes dentro da série, que eventualmente eu posso até gravar um segundo vídeo sobre isso. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha e até o próximo vídeo.